Olá pessoal, hoje eu trago para vocês mais uma videoaula. Hoje eu vou explicar o que é o núcleo do sujeito. Mas antes de explicar o que é o núcleo do sujeito, vou relembrar a vocês os conceitos de sujeito e predicado. Então vamos lá. Sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. E o predicado é a informação que se declara sobre o sujeito. Vamos ao exemplo. Paulo recebeu um prêmio importante. Lembrando que para encontrar o sujeito da minha oração, eu preciso primeiramente identificar o meu verbo. Neste caso aqui, o meu verbo é recebeu. Depois que eu identifiquei o meu verbo, o próximo passo é fazer aquela seguinte pergunta, ou as seguintes perguntas para o verbo, né? Quem ou o que? Dessa forma, eu encontro o meu sujeito. Então, no caso aqui, quem recebeu um prêmio importante? A resposta vai ser o meu sujeito. No caso aqui, a resposta é Paulo. Então, Paulo é o sujeito da minha oração e o restante da oração vai ser o meu predicado, que nesse caso aqui é recebeu um prêmio importante. Então, Paulo é o sujeito por quê? Porque é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. E recebeu um prêmio importante é o meu predicado por quê? Porque é a informação que se declara sobre o sujeito. Então, vamos seguir. O sujeito também pode aparecer na oração de duas maneiras, na ordem direta e na ordem inversa. Ou seja, o sujeito pode aparecer antes do verbo ou depois do verbo. Quando o sujeito aparece antes do verbo, dizemos que a oração está na ordem direta. Então, olha o exemplo. Paulo, Tatiane e Walter compareceram à festa. Vamos identificar o verbo para achar o sujeito. O verbo é comparecer. Identificado o verbo, faço a pergunta, né? Quem ou o que? Quem compareceram? A minha resposta vai ser o meu sujeito. Que no caso aqui, meu sujeito é Paulo, Tatiane e Walter. E o meu predicado vai ser o restante da oração, que é a informação compareceram à festa. O que eu gostaria que vocês observassem aqui? Que o sujeito, Paulo, Tatiane e Walter, vem, nesse caso, antes do verbo. Então, como ele vem antes do verbo, eu digo que a minha oração está na ordem direta, porque o sujeito veio antes do verbo, ok? Quando o sujeito aparece depois do verbo, nós dizemos que a oração está na ordem inversa. Olhem o exemplo. Compareceram à festa Paulo, Tatiane e Walter. Identificando o meu verbo, compareceram. Após identificá-lo, faço a pergunta, né? Que ou quem? A minha resposta vai ser o meu sujeito. Então, quem compareceram à festa? Paulo, Tatiane e Walter. Então, Paulo, Tatiane e Walter é o meu sujeito. E o meu predicado é o que está fora do sujeito, o que restou da oração. Então, compareceram à festa é o meu predicado. E agora, observem o seguinte. Nós temos aqui o verbo antes do sujeito. Então, quando o verbo vem antes do sujeito, nós dizemos que a oração está na ordem inversa. Então, quando o sujeito vem antes do verbo, a oração está na ordem direta. E quando o verbo vem antes do sujeito, a oração está na ordem inversa. Agora sim, vamos entender o que é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra principal que aparece no sujeito da oração e ela pode ser representada por um substantivo. Olha só. João fez uma apresentação no Teatro Municipal. Meu verbo, fez.
Identificado o meu verbo, eu vou fazer a pergunta, né? Quem ou o que? Então, quem fez uma apresentação no Teatro Municipal vai ser o João, né? Então, o João é o meu sujeito. E o predicado é o que restou da minha oração. Fez uma apresentação no Teatro Municipal, então é o meu predicado. Agora, para encontrar o núcleo do sujeito, eu preciso verificar qual é a palavra mais importante do meu sujeito. Neste exemplo ficou fácil, por quê? Porque só há uma palavra aqui no sujeito, né? João. Então, João é o meu núcleo do sujeito. E eu quero que vocês observem o seguinte aqui. João, que é o núcleo do sujeito, está sendo representado por um substantivo próprio, né, que dá nome a pessoas. Então, João, meu núcleo do sujeito, foi representado aqui por um substantivo, ok? E ele é núcleo do sujeito porque é a minha palavra principal do sujeito. O núcleo do sujeito também pode ser representado por um pronome. Olha o exemplo. Alguém deixou a porta aberta. Para identificar o sujeito, vamos achar o verbo. E o verbo é deixou. Identificado o verbo, façamos a pergunta. Quem ou o que? A resposta é alguém. Então, alguém é o meu sujeito. O meu predicado é o que restou da oração. Deixou a porta aberta é o meu predicado. E meu núcleo do sujeito, como no primeiro exemplo, como só tem essa palavra, que é a palavra alguém, então ficou fácil, né? Alguém é meu núcleo do sujeito. Mas eu quero que vocês observem aqui que essa palavra alguém está sendo representada por um pronome indefinido, né? Alguém. O meu núcleo do sujeito pode ser representado ainda por uma palavra substantivada. Já vou explicar a vocês o que é isso. Exemplo, caminhar faz bem para a saúde. O meu verbo, no caso aqui, é... Nossa, professor, e agora? Tem caminhar, tem faz. Qual o verbo que eu analiso? Qual o verbo que está indicando uma ação de alguém? Nesse caso aqui, é o verbo faz. Então, eu faço a mesma coisa, né? Faça a pergunta. O que faz bem para a saúde? A minha resposta vai ser o quê? Caminhar. Então, caminhar aqui é o meu sujeito. O que eu quero que vocês observem aqui? O verbo caminhar, se você analisar dentro das classes de palavras, caminhar é um verbo, certo? Mas aqui ele foi usado com uma outra função. Ele foi usado com uma função de um substantivo. Então ele foi substantivado. Olha só, se você substituir caminhar por caminhada, a caminhada, dá certo. Ó. A caminhada faz bem para a saúde. Então o verbo caminhar está desempenhando aqui a função de um substantivo. Então, foi uma palavra substantivada que foi usada, né, um verbo que foi substantivado, foi usado no meu sujeito. Então, meu predicado é faz bem para a saúde, né, que é o que restou da oração, e meu núcleo do sujeito é caminhar, que é um verbo que foi substantivado. Ok? Preste atenção no seguinte. O sujeito muitas vezes apresenta muitas palavras. E para identificar qual é o seu núcleo, é preciso analisar qual palavra é fundamental para que a oração tenha sentido. Então vamos ver um exemplo. Marcos, menino inteligente, dedicado, comprometido e educado, passou no vestibular. Então aqui, a primeira coisa é identificar o meu verbo. Então o meu verbo aqui é passou. Depois eu faço a pergunta para o verbo. Quem passou no vestibular? A minha resposta vai ser enorme, né? Marcos, menino inteligente, dedicado, comprometido e educado. Então, tudo isso aqui, até a palavra educado, vai fazer parte do meu sujeito. E agora, como identificar o núcleo em meio a tantas palavras? Você precisa analisar
qual palavra que é fundamental, que se você retirar da oração, a oração vai ficar sem sentido. Então, observe aqui, ó. Se você eliminar a palavra menino inteligente, vamos lá, Marcos, dedicado, comprometido e educado, passou no vestibular, a minha oração continua tendo sentido. Se você eliminar dedicado, Marcos, menino inteligente, comprometido e educado, passou no vestibular. Também vai ter sentido. Se você eliminar comprometido, Marcos, menino inteligente, dedicado e educado, passou no vestibular. Também vai ter sentido. Se você eliminar educado, Marcos, menino inteligente, dedicado, comprometido, passou no vestibular. Continua com sentido. Se você eliminar todas essas palavras, menino inteligente, dedicado, comprometido e educado, deixar só a palavra Marcos, vai ter sentido, né? Marcos passou no vestibular. Se você eliminar a palavra Marcos, vai ficar assim: menino inteligente, dedicado, comprometido e educado passou no vestibular. Vai ficar faltando uma informação. Então, como eu percebi que a palavra Marcos, se eu eliminar a palavra Marcos, a minha informação vai ficar incompleta, significa que Marcos é o meu núcleo do sujeito. Então, meu sujeito é Marcos, menino inteligente, dedicado, comprometido e educado. Meu predicado é passou no vestibular. E meu núcleo do sujeito é Marcos, porque é a palavra mais importante do meu sujeito. Se eu eliminar esta palavra da oração, a minha oração vai ficar sem sentido, vai ficar com sentido incompleto. Ok, pessoal? Então estudem, façam os exercícios e até a próxima videoaula.